Continuando as ideias sobre essa teoria, agora eu vou falar de forma específica sobre o cálculo de áreas utilizando integrais definidas. Definidas é quando aparecem os limites de integração, que eu vou comentar. Bom, aqui eu coloco uma parte matemática que vale a pena. Seja f uma função contínua em um intervalo fechado de A até B. Então, eu considerei um intervalo, começou no A até B, função contínua que ela não dá saltos, é algum gráfico de alguma função, vamos dizer assim, que ela continua o tempo todo existindo. Tá? Com f de x maior ou igual a zero, tudo é definido por uma função positiva. Importante mencionar isso. Percebe que essa região se encontra acima do eixo. E acima do eixo são os valores onde o y é o quê, gente? É positivo. E o y é a função. Então, inicialmente, a gente calcula a área por integral definida para regiões que se encontram acima do eixo. Estamos interessados em definir a área do conjunto, essa área aqui, que está pintada, do plano limitado pelas retas x igual a A, aqui isso aqui é uma reta, onde começa a nossa área, x igual a A, porque aqui o valor de x é constante, até a reta x igual a B, onde termina. Então, o intervalo vai estar definido em x. Eles serão os limites de integração. E limitada entre dois valores de y. No caso aqui, o eixo x, que é definido como y igual a zero, né? O eixo x, o y vale zero e não muda. E a própria função, no caso aqui, essa função meio louquinha aqui, que eu não sei quem é. Então, quando eu desejo calcular a área, que começa no A, termina no B, começa no eixo X e vai até o gráfico, como que eu faço esse cálculo de área? Bom, segundo Riemann, você divide em vários retângulos, à esquerda ou à direita, soma e divide por 2. Ah, mas demora, hein, professor? Ainda mais que você falou que o ideal é pegar pedaços pequenininhos. Aqui a impressão não ficou boa, tinha que ter um risquinho aqui. Pedaços pequenininhos, então vai demorar muito. Então, a forma prática qual é? Como as somas de Riemann mencionadas tendem à integral, quando você faz uma partição mínima de base, ou seja, o ΔX tendendo a zero, nada mais natural do que definir essa área por aqui. Vou até aumentar o tamanho. A área integral de A até B. Quem é o A? Onde inicia, é o primeiro valor de x, até o b, onde termina. Isso são chamados de limites de integração. Escreva sempre o menor valor embaixo e o maior valor em cima, chamado limite de integração à esquerda e à direita. E aí você vai calcular a integral de quem? Da função original. Isso em relação a x, porque eu estou supondo que a função dependa de x. E como que é feito esse cálculo? Primeiro passo é integrar. A essa integral a gente dá um nome de fzão, só para poder colocar uma letra diferente, para dizer, olha, esse f foi antes de integrar, depois que eu integrei vira um fzão. Aí você vai transferir o símbolo da integral para a direita, mas através de um traço vertical. E por fim, vai substituir no lugar do x sempre o maior valor primeiro, que é o b, menos o valor do limite inferior, que é o A. Então, no final das contas, depois que integra, é fundamental você fazer essa substituição. Com um detalhe importante, nesse tipo de integral não há necessidade de escrever o mais c no final. Por quê? Porque como tem uma subtração, o mais c vai aparecer tanto no FB como no FA. E o menos com mais vai dar menos, mais c com menos c vai cortar. Por isso que não se escreve o c numa integral definida. Quando tem os limites de integração, repito, não precisa escrever o valor de c.